Então, mais uma vez, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é o Centro Espírita e eu. Vamos tentar fazer aqui uma reflexão sobre o que é que será realmente o Centro Espírita, ou a Associação Espírita, no fundo a Casa Espírita, o que é que lá vamos fazer, qual é o nosso papel na Casa Espírita. E começamos por já fazer uma pequena reflexão agora com a prece inicial, que, não sendo um ritual, é, digamos, algo que sempre se faz nos inícios dos trabalhos, para que nós nos possamos harmonizar também no nosso íntimo, com a espiritualidade, com os nossos guias. E aqui já uma vez perguntamos-nos qual é o meu papel aqui. Nós agradecemos, e é uma das funções da prece, sem dúvida, agradecer, louvar e pedir. E pedimos sempre auxílio, proteção, boas intuições. É importante percebermos que nós, cada um de nós aqui, não só quando vimos à Casa Espírita, mas essencialmente quando aqui estamos, nós contribuímos para o ambiente que aqui se vive. Com os nossos pensamentos, com as nossas emanações, com as nossas vibrações. E a equipe espiritual, através de nós, pode auxiliar, buscando os fluidos que cada um de nós consegue emanar, pode auxiliar, muitas das vezes, a nós próprios, de acordo com as nossas reais necessidades. Então nós não vimos só receber, temos um papel ativo e é importante estarmos atentos à forma como pensamos, como sentimos, ainda que no Centro Espírita, quando vimos ao Centro Espírita, já nos predispomos mentalmente e já quase que só o facto de virmos e de estarmos aqui, já estamos com uma vibração diferente. Mas durante o dia, durante a semana, é importante termos isto em atenção, porque o ambiente que nós vivemos, muitas das vezes as nossas desarmonias emocionais e espirituais, têm a ver com a forma como nós nos posicionamos, que pensamentos temos, que sentimentos temos, de quando algumas coisas nos acontecem. E é humano, está ok, mas temos que dar por ela e reverter. Então hoje é esta reflexão que vamos fazer para também aprendermos que realmente o orai e vigiai é para que nos mantenhamos efetivamente vigilantes. O que é então o Centro Espírita? Ou a Associação Espírita? E podemos ler neste diapositivo que é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Efetivamente transcende as paredes, os muros que o circundam e o teto que o cobre. É um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, a física e a extrafísica, o plano espiritual, e com as duas humanidades, ou seja, os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados, e que se encontram aqui pelas mais diversas razões. Uns vêm para aprender, uns vêm para ajudar, uns vêm para ser auxiliados, uns vêm por curiosidade. Então conseguimos perceber que também o que quer que nos se diga sobre a Casa Espírita é muito redutor, porque nenhum de nós consegue ter ainda a noção da abrangência de uma Casa Espírita para além destes tais tetos e paredes, como diz aqui no texto. E para que serve? E retirado precisamente do livro O Centro Espírita, de José Herculano Pires, podemos ler que serve para promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita, atendendo assim as pessoas que buscam esclarecimento, orientação e amparo para os seus problemas morais e espirituais. Então vamos tentar aqui dissecar um bocadinho esta frase, promover o estudo. Porquê a importância do estudar? Porque efetivamente é através do estudo desta doutrina, porque nós estamos na Casa Espírita, por isso estamos a falar de Espiritismo, que nós vamos aprender, na realidade, quem somos, de onde vimos, para que é que vamos, porque é que passamos pelas vicissitudes que passamos. Vamos aprendendo também, através dessa aprendizagem, a posicionar-nos melhor perante aquilo que a vida nos traz e percebermos, com este conhecimento e entendimento, o exemplo que eu disse há pouco, nós somos co-criadores de Deus no universo, não é? Então nós estamos constantemente a criar também, a gerar as situações que estamos a viver. Também sabemos que estamos a viver, causa e efeito, as consequências daquilo que geramos no passado. Então, efetivamente, a seguir vem a importância da divulgação, da difusão. E aqui
obviamente, divulgar. Porquê? Porque nós percebemos, nós que estamos neste processo de divulgação, se faz sentido para mim, se é uma filosofia de vida que eu adotei, faz sentido para mim, eu vou dar a conhecer aos outros. E cada um seguirá se fizer sentido para si ou não. Ninguém está a impor. Mas para difundir, para divulgar, uma vez mais, nós precisamos de estudar, de aprender. Estamos sempre a aprender. Não há aqui gurus, não há aqui quem saiba tudo, estamos todos num processo de aprendizagem. Vamos fazendo o nosso trabalho e divulgando à medida que vamos aprendendo passinho a passinho. E por fim, sem dúvida, a questão esclarecimento, orientação e amparo. Sem dúvida, nós vimos porque sabemos, aprendemos que nós nunca estamos sós. Estejamos na casa espírita, onde quer que estejamos. Sabemos que temos o nosso guia espiritual connosco. Sabemos que temos a equipe espiritual. Sabemos que se nós nos ligarmos, às vezes só temos que parar, fazer aquele silêncio mental, parar para pedir auxílio. Serenarmos, mudar o nosso ritmo de pensamento, o nosso ritmo cardíaco, respirar de forma diferente, e não mudou nada à nossa volta. A situação é exatamente igual. A forma como nós nos posicionamos, vamos perceber que, passados uns minutinhos, tudo serenou um pouquinho. O discernimento às vezes até vem de uma outra forma. E ele diz-nos que no desempenho da sua função, o centro espírita é sobretudo um centro de serviço ao próximo no plano propriamente humano, que é este, daqueles que nós nos vimos uns aos outros, e no plano espiritual. E neste outro livro, também de Herculano Pires, praticamente esta palestra é toda baseada nos livros de Herculano Pires, Introdução à Filosofia Espírita, podemos ler que o Espiritismo é uma doutrina. O Espiritismo é uma doutrina que existe nos livros e precisa de ser estudada. Trata-se, pois, não de fazer sessões, não de procurar médiuns, mas de debruçar o pensamento sobre si mesmo e examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela a conduta através da moral espírita. É claro que no centro espírita é comum, é normal que existam fenómenos. Não é só no centro espírita, é em qualquer lugar. Que existam médiuns, é em qualquer lugar, porque a mediunidade é inerente ao homem. Claro que o centro espírita e dentro da doutrina espírita a mediunidade é estudada de uma forma muito mais aprofundada. E todos os trabalhos mediúnicos que acontecem, como se costuma dizer, em ambiente ascético, já preparado, em que as pessoas já estudaram, já se prepararam, já sabem o que vai acontecer, para não existirem fenómenos descontrolados, em que as pessoas não consigam perceber o que é que eu vou fazer agora, o que é que vai acontecer a seguir. Mas, sem dúvida, a importância de debruçar o pensamento sobre si mesmo e examinar a concepção espírita do mundo e reajustar a ela através da conduta da moral espírita. Ou seja, aquilo que nós vimos aqui aprender na teoria, e como dizia a Alzira na prece, é muito bonito na teoria, não é? É muito difícil pôr na prática, sim. Mas nós temos essa consciência que ainda somos muito imperfeitos. O que importa aqui é, e uma vez mais, como a Alzira disse, é que a cada momento nós saibamos, tenhamos a nossa consciência que estamos a fazer um esforço para fazer um pouquinho melhor do que fizemos antes. E só isso já vai valer a pena, porque nós vamos ficar com a nossa consciência muito mais tranquila e vamos nos sentir muito mais fortificados para aprender e para nos transformarmos, porque vamos tomando consciência, eu já estou no meu processo de renovação interior. Então cabe a cada um, para fazer este processo, estudá-la, assimilá-la e vivenciá-la através da nossa transformação, não é? Da nossa renovação. Ter esta consciência de que cada um necessita de fazer o seu próprio caminho e que este caminho, como a imagem tenta mostrar, este conhecimento é tão libertador quanto é responsabilizador. Eu acho que ele é essencialmente muito libertador. Depois, já à medida que nós vamos aprofundando o conhecimento, é que vamos tomando consciência do quanto é responsabilizador. Mas o que é mesmo importante aqui é nós olharmos para as oportunidades que a vida diariamente nos presenteia e aproveitarmos-las para nos melhorarmos. E não vamos conseguir sozinhos, vamos pedir ajuda.
é uma das características que nós podemos trabalhar em nós. Chama-se humildade. É pedir ajuda ao outro. Eu não estou a conseguir. Auxilia-me. É muito importante. E só gradualmente é que nós vamos percebendo, vamos reconhecendo onde é que estão as nossas dificuldades, onde é que erramos, onde é que podemos corrigir e conseguimos corrigir, sem desistir, claro. E uma vez mais, como eu tinha dito no início, nós não conseguimos, tudo o que dissermos sobre o centro espírita é muito redutor. E Herculano Pires deixa esta frase para os espíritas, dirige-se precisamente aos espíritas, que diz: se os espíritas soubessem realmente o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e significado, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual na Terra. E porquê que ele diz isto? Porque efetivamente nós, já ao entendermos com a profundidade que o espiritismo nos traz, conseguimos perceber as respostas que nos traz e o entendimento que muitas das vezes fica no mistério, no misticismo, no milagre. Nós aqui ficamos a saber que não. Eu vou dar o exemplo que sempre dou. Uma coisa é eu saber que ao carregar no interruptor a luz se acende, outra coisa é eu perceber o que acontece entre o interruptor e a lâmpada. E isso é o que o espiritismo nos traz. Então, realmente, depois isto é o que nos traz em termos teóricos, mas nós temos que perceber o que é que nos traz para além de tudo isto, neste ser imortal que nós somos através das sucessivas reencarnações. Então é preciso nós termos esta consciência, mesmo que não consigamos fazer esta transformação em nós ainda, esta consciência de que efetivamente o que nós sabemos sobre o centro espírita é redutor, mas que o que importa é o papel que cada um de nós pode efetivamente fazê-lo. Agora perguntarmos porquê é que não é ainda o movimento cultural mais importante da Terra. Somos tão pouquinhos ainda, não é? Na face da Terra, os espíritas, daquilo que existe de dados. Agora, também não importa se somos muitos ou poucos, importa que aqueles que são realmente façam esse papel, esse processo. E não é preciso andar a gritar ao mundo: eu sou espírita. Não precisamos de ter essa etiqueta. Precisamos de, na nossa forma de ser, de viver, de estar, de nos relacionarmos uns com os outros, esforçarmos-nos para pormos em prática aquilo que aqui aprendemos, ainda que não consigamos sempre. Mas, de cada vez que conseguimos, já valeu a pena. E em Obras Póstumas, traz-nos uma resposta a esta pergunta. Diz-nos que somente bem entendido e bem compreendido, o espiritismo pode tornar-se, conforme disseram os espíritos, a grande alavanca de transformação da humanidade. Para que seja esta alavanca, é necessário assentar o espiritismo sobre bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixe ao arbítrio das interpretações. E aqui vamos recuar um bocadinho. Quando se fala aqui em bases sólidas, de uma doutrina positiva de livre pensamento, sem proibições, sem dogmas, em que cada um faz o caminho ao seu próprio passo, não há imposições. E porquê uma doutrina de bases sólidas? É preciso que nós estudemos para entender, porque se nós ficarmos só pela rama, vai sempre haver pontas soltas, como se costuma dizer. Então nós não vamos entender o real significado daquilo que andamos a tentar aprender e vai haver sempre lacunas. É como se um edifício não tivesse bem assente, bem estruturado. Obviamente que o grande princípio, a grande argamassa que une estas bases é o amor. É, como também se aprende, a lei de amor, de justiça e de caridade, e que é essencial na nossa transformação. E diz ainda que nada deixe ao arbítrio das interpretações. E a própria espiritualidade nos alerta sobre isso. É muito importante termos cuidado, porque nós não temos palavras para expressar. E muitas das vezes não conseguimos também entender na devida profundidade aquilo que lemos, aquilo que estudamos. Por isso é tão importante os grupos de estudo, aprendemos uns com os outros. E às vezes percebemos que a dúvida de um, que nós nem achávamos que tínhamos dúvida, olha, eu não sei responder a isto. Porque é importante percebermos isto e não andarmos cada um a fazer as suas próprias interpretações e a criar as suas próprias filosofias, não é? No fundo é isso. E isto só se consegue como? Se estudarmos juntos, se aprendermos juntos, porque a aprendizagem de um auxilia sempre na aprendizagem do outro.
É importante este caminho em conjunto. Por isso é que é importante a existência da Casa Espírita, onde nós confluímos neste local, neste tempo, e nos envolvemos neste propósito comum, neste objetivo comum. E diz-nos, cá está, um dos maiores obstáculos capazes de retardar esta tal propagação da doutrina seria a falta de unidade. Porque é o que acontece quando começamos com o livre-arbítrio das interpretações e achamos o quê? Que ele não pensa como eu. E cortamos. Porque nós ainda fazemos isso, todos, infelizmente, julgamos dessa forma. Não pensa como eu, corta. Não pensa como eu, vamos lá ouvir como é que pensa. Porque se calhar a forma como o outro pensa pode-me auxiliar, pode-me fazer ver de outra forma. Ou não, e a única coisa que eu tenho que fazer é, eu não quero para mim. Mas não preciso de julgar o outro só porque pensa diferente. Ou escolhe diferente. Diz-nos ainda que os que desejam atualizar a doutrina devem antes cuidar de se atualizarem nela. E isto é neste mesmo livro de Arcoando Pires, O Centro Espírita. E falava há pouco dos grupos de estudo. Quando estamos, por exemplo, no curso básico, ou quando estudamos uma obra, o que é que acontece? O monitor é o mesmo, o grupo é o mesmo, o nosso entendimento não é igual. Há pessoas que têm dúvidas que os outros não têm, há pessoas que entenderam de uma forma, há pessoas em que uma coisa tocou tanto, a outra passou ao lado. Como quando estudamos uma obra e voltamos a relê-la, olha, eu nem tinha percebido esta parte. Não fez sentido naquele momento e de repente faz. Então, efetivamente, nós temos que irmos nos atualizando e percebendo que nós próprios também estamos num processo de melhoria contínua. Até parece que estamos a falar das empresas que estão sempre nos processos de melhoria contínua, porque é um processo que é natural, até em nós, enquanto espíritos em evolução. Então vamos tentar perceber qual é então o papel do Centro Espírita. E efetivamente, quando eu me deparei com estes 3 aconselhamentos de Joana de Ângeles, eu questionei-me com este espiritizar. Porque pensava, para ser trabalhador de uma casa espírita, eu já me identifico com a doutrina, não é? Já tenho que ter estudado alguma coisa, então o que é isto de espiritizar? Qualificar, eu até entendo, bem na onda do que tínhamos estado a falar, não é? Portanto, nós percebermos, estudarmos para podermos divulgar e pôr em prática. E humanizar era a mesma questão para mim. Se nós já estávamos com este conhecimento, estaríamos muito mais preparados para esta transformação em nós. Então vamos dissecar um bocadinho o que é este espiritizar, qualificar e humanizar. E Joana de Ângeles diz-nos que o Centro Espírita tem que ser o lugar da doutrina espírita. Que na Casa Espírita, e este tem que ser o lugar da Casa Espírita, é muito interessante porque qualquer tema pode ser abordável à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita estuda a natureza, a origem de quem? Dos espíritos, que somos todos nós, encarnados ou desencarnados. Então tudo aquilo que tem a ver com a nossa existência, com a nossa vida, é abordável à luz da doutrina espírita. Correto? Agora, temos que abordar à luz da doutrina espírita. Porque é o que quem aqui vem buscar. Vou só aqui, já estou aqui a dizer a última parte desta frase. Na Casa Espírita pode-se abordar qualquer tema à luz do Espiritismo, fazendo as conotações espíritas. Porque quando vamos à Casa Espírita, nós esperamos encontrar precisamente a proposta espírita. Porque nós não podemos ter a veleidade que só na Casa Espírita é que se estuda os temas que nós estudamos. Não. São transversais à humanidade e a outras filosofias de vida. Mas se eu quiser saber o que é que o budismo entende sobre algo, eu vou a um centro budista e vou ouvir a proposta dele sobre aquele tema. Certo? Ou vou à Igreja Católica. Ou vou a uma outra filosofia de vida qualquer. Quem vem a uma Casa Espírita vem tentar ouvir, olha, deixa lá ver o que é que o Espiritismo diz sobre este assunto. Então, nós temos que abordar à luz da doutrina, trazendo a proposta que a doutrina espírita traz. Então, o que é qualificar? Qualificar é adquirir o conhecimento, as características essenciais para as finalidades que vamos exercer. Eu não posso propor-me a cozinhar para um restaurante se eu não fizer uma aprendizagem de como cozinhar. Posso ser uma excelente cozinheira em casa, mas é diferente estar a cozinhar num restaurante.
Ou se eu quiser começar a ir jardinar, olha, ponho-me a apanhar batatas e ponho-me uma enxada na mão, corto-as todas. Porque eu não sei. Então, qualificar é isto, é nós prepararmos-nos para exercer determinada atividade, qualificarmos-nos para isso. Mas alerta-nos para não confundir qualificação com elitismo. Qualificar não é elitizar, não é intelectualizar. A doutrina espírita, ela é simples. Nós temos crianças que a percebem automaticamente, temos adultos, temos mais idosos, mais jovens e outros que não tanto. Cada um está no seu ponto de aprendizagem, no ritmo de aprendizagem, faz o passo à sua medida. E isto é muito importante. Então, a apreensão dos conteúdos vai ser feita de acordo com aquilo que cada um está a conseguir naquele momento. Não é que é mais intelectual, aquele é o melhor. Não há disso. Cada um está a fazer o seu caminho, o seu processo de aprendizagem. E isso é muito importante. É indispensável equipar de recursos para fazer bem, evitando o aventureirismo. Claro, porque se nós não soubermos, vamos nos pôr a fazer uma coisa que podemos estar a fazer mal. Que é o que nós às vezes até fazemos, que é: ai, estou cheia de dores de cabeça, olha, toma isto que faz-te muito bem, resultou imenso comigo. Nós fazemos isto, todos. Damos os nossos conselhos pessoais porque resultou comigo. Eu sou médica. Eu sei se eu posso prescrever um medicamento a alguém. Não. Nós fazemos, não é por maldade. É natural. Olha, foi bom para mim, se calhar vai resultar contigo. Mas calma. Temos que perceber o que é que podemos fazer. E às vezes ter o conhecimento permite logo perceber se podemos ou não fazer. Se calhar se eu disser a alguém para tomar Benuron não é grave. Mas se eu disser a alguém para tomar um medicamento XPTO já pode ser. Mas eu saber isso vai fazer com que se calhar eu diga: olha, tenho aqui Benuron, queres? Mas se for outro medicamento qualquer nem vou usar, manifestar-me. Porque já consigo perceber que está fora dos meus limites. Estou fora de campo, como costumo dizer. E isto é claro, não é? Se nós soubermos para aquilo que estamos a fazer, vamos nos todos sentir mais tranquilos. Podemos estar um bocadinho ansiosos porque temos receio de falhar ou de não fazer tão bem, mas o facto de sabermos que preparei-me para isto faz com que à partida nós estejamos muito mais tranquilos e emanamos para os outros essa tranquilidade e essa confiança. Por fim, humanizar. E eu vou ler esta frase porque efetivamente ela diz tanto. Humanizar é fazer com que de vez em quando tornemos à nossa simplicidade, ao nosso bom humor, ao nosso lado humano. A vida impõe-nos rotinas e quando menos esperamos, estamos a fazer sem emoção, rotineiramente. Façamos com qualidade e em profundidade. Façamos o bem. Não estamos aqui para salvar o mundo, estamos aqui para nos salvarmos e ajudar o mundo para que cada um se salve nele. E isto é verdade. Qualquer um de nós se revê nisto. Quando diz aqui a vida impõe-nos rotinas e fazemos sem emoção e rotineiramente, não é só na nossa vida pessoal. Quantas vezes recebemos um telefonema e não conseguimos ter compaixão, empatia para acolher, porque estamos com pressa, porque tenho isto para fazer? É verdade. Não vamos conseguir fazer sempre, mas nem sempre nem nunca. Às vezes é preciso parar e ouvir, escutar. Aqui às vezes no centro espírita as pessoas chegam, quero falar contigo, pá, agora não posso, a palestra está quase a começar. Podemos dizer, agora não posso, mas no fim falamos 5 minutinhos. Faz a diferença. Aquela pessoa já vai ficar à espera. Olha, ela não pode agora, mas no fim vai falar comigo. Olha, eu não posso, mas ali a Alzira fala contigo agora 5 minutinhos. Pode ser. Acolher. Porque nós até esquecemos que aquela pessoa pode estar num desespero e não teve nenhuma assistência, não foi sequer acolhido. Não é? Isso é muito importante e por isso também é importante os centros pequenos, porque nós conseguimos olhar nos olhos, perceber se a outra pessoa não está tão bem. Às vezes basta só um toque ou dizer: se precisares de alguma coisa por aqui. Essa proximidade. E nós não entrarmos e sairmos como se fôssemos todos, não nos conhecêssemos sequer ou nem soubéssemos o que está a acontecer. Então é muito importante esta humanização nos trabalhos, no centro espírita. Percebermos também quando eu não consigo. Olha, eu não estou a ser capaz. Alguém precisa de me substituir aqui, por favor. Também temos que ter essa humildade. Eu preciso de ajuda.
preciso que alguém me ampare neste trabalho, porque nós não somos super-homens nem super-mulheres. E estamos aqui enquanto homens e mulheres, para fazer o nosso melhor e auxiliar-nos mutuamente. Então, o que é que tem esta proposta da Joana de Ângeles a ver com esta grande máxima de Kardec, que nos diz trabalho, solidariedade e tolerância, apontando como um roteiro da ação espírita em favor de um mundo melhor? E vamos ver que está perfeitamente de acordo. Trabalho com espiritizar-se. Trabalho para espiritizar-se, ou seja, adquirir o conhecimento espírita, perseverar no estudo. Para quê? Para, quanto mais trabalho, mais conscientes nós estamos daquilo que andamos a fazer, mais conhecimento temos, podemos proporcionar uma espiritualização na nossa prática, no nosso dia-a-dia, dentro e fora do centro espírita. Solidariedade através da qualificação para servir melhor. Servindo melhor, sermos mais solidários. É o auxílio eficaz. Tem a ver com aquilo que eu estava a dizer. Se eu souber, eu vou saber auxiliar dentro daquilo que é a minha especialidade, ou que é a minha prática, ou que é o meu conhecimento. Não é? O exemplo que eu dei dos medicamentos ou do médico. Se eu não souber, a minha ajuda se calhar não vai ser tão eficaz. Cada um faz o que pode, ainda assim, não é? Mas se nós fizermos este trabalho de qualificação, a nossa solidariedade vai ser com um auxílio muito mais assertivo. E por fim, tolerância. Neste processo de humanização, porque quanto mais humanos, mais tolerantes. Eu diria quanto mais humanizados, mais tolerantes, porque vamos com muito mais facilidade conseguir nos colocar nos sapatos do outro e perceber as nossas próprias dificuldades. Quantas vezes eu não consigo ser paciente, porque eu ainda não sou paciente. Eu tenho momentos em que estou paciente, mas tenho momentos que fujam. Então eu vou perceber que o outro se calhar está num desses momentos de impaciente e cabe-me a mim, acresce-me a tal responsabilidade que o conhecimento traz, de eu ser mais indulgente, mais tolerante. Então a Casa Espírita é, efetivamente, este local de partilha, de eflúvios de amor, de fraternidade, de auxílio. É uma oficina de trabalho, onde nós vimos partilhar tudo isto, também as nossas aprendizagens, as nossas dores, as nossas dificuldades. Não é o lugar dos conflitos, nem das dificuldades, ou seja, não é por excelência, mas sendo nós humanos a viver em sociedade, vão existir, fazem parte. Nós temos conflitos em família e são os seres que à partida nós mais amamos, e existem conflitos, então é natural que eles existam no centro espírita. Não é o lugar para eles se manterem. Temos que falar uns com os outros, resolver as nossas divergências e perceber que caminhos queremos escolher. Este caminho também é feito neste processo de autoconhecimento, porque vamos buscando a nossa própria identidade, percebendo o que é que no outro me afeta e de que maneira eu tenho que me moldar. E para fazer isto é preciso preservar nas bases do pensamento de Allan Kardec, como diz aqui, não é? Reviver o trabalho, a solidariedade e a tolerância, porque o centro espírita é o lugar onde nós vamos treinar estas virtudes básicas da fé, da esperança e da caridade, porque é onde nós aprendemos e devemos pôr em prática mais do que nunca que efetivamente nós somos todos irmãos na obra da criação, não é? Deus Pai, Criador, e todos nós fazemos parte desta criação. E sabemos que enquanto vimos ao centro espírita as possibilidades de trabalho, de nos relacionarmos, de aprendermos através de todas estas atividades, elas existem, estas oportunidades e as possibilidades que todos nós temos. Agora, é muito necessário estarmos atentos não só à questão dos conflitos, como eu tinha dito há pouco, mas aos nossos melindres, às tais nossas opiniões, às tais nossas verdades, que é sempre melhor que o outro, aos nossos quereres pessoais, porque a Casa Espírita é de todos, não é deste ou daquele, é de todos aqueles que aqui vêm. E todas estas funções feitas com unidade, como dizia há pouco Herculano Pires, é o que torna a Casa Espírita na sua verdadeira função. Muitas das vezes temos que deixar o barco seguir e não pensar que o meu remo está a remar para o lado certo.
até conseguirmos perceber efetivamente se é o meu querer que põe o remo desta maneira, ou se sou eu que tenho que me reposicionar, ou todos temos que nos reposicionarmos. Isso é mesmo, mesmo muito importante. E por isso é que Herculano Pires nos dizia, se soubéssemos realmente quais são a função e significado do centro espírita, porque essencialmente a transformação começa e reside em cada um de nós. E percebermos isso, que tudo é passível de entendimento, mas nós temos, cada um de nós, a ser tolerantes e aprendermos a comunicar e fazer este trabalho em conjunto. Então é assim que o centro espírita é um porto de abrigo. É um posto de serviços, não é? A nós próprios e aos outros. E quando se diz os outros, encarnados e encarnados, não é? Diz-nos aqui que no acolhimento àqueles que nos buscam, encarnados e desencarnados, toda a atividade esclarecedora, em qualquer campo, vale mais pela sua possibilidade de propagação. E que a dinâmica da comunicação é o principal fator da eficiência. Isto tem a ver com aquilo que falámos há bocado, não é? De nós conseguirmos efetivamente divulgar, passar a mensagem de acordo com que ela seja bem recebida. E não é preciso palavras caras, não é preciso grandes elitizações, como dizia, é preciso só conseguirmos ser simples, claros, objetivos na nossa comunicação, para aqueles que nos ouçam, seja mais catedrática das pessoas, seja aquela pessoa que até pode ser iletrada, mas consegue ouvir, consegue pensar, consegue perceber e apreende para si de acordo com o que faça sentido para si. Não podemos é comunicar de modo que digam: epá, espetacular, mas não percebi nada do que disseram. É esta a dinâmica da comunicação. E também é um farol. Eu aqui perdi-me um bocadinho, comecei a falar na questão da comunicação, mas quando falei da importância de ser um porto de abrigo. Nesta comunicação é muito importante nós fazermos o tal processo de acolhimento de quem vem. Também. Por isso é que é um porto de abrigo. É a pessoa saber que quando vem à casa espírita, vem para ser acolhido. Vem para ajudar, vem para ser ajudado, vem para fazer as atividades que existem, nas quais está preparado para participar, mas vem essencialmente também para ser acolhido, para ser auxiliado, para pedir auxílio a quem entender. E é o tal farol. É o tal farol porque nós vimos buscar orientação. Não só através do que a doutrina, de forma genérica, nos diz, como através dos estudos que fazemos, dos grupos de estudo, do atendimento em privado, naquelas sucessivas atividades do Centro Espírita que há bocado passámos, que efetivamente, ao partilharmos com o outro, muitas das vezes percebemos uma saída que ainda não tínhamos conseguido ver, porque estamos tão envolvidos no nosso problema, na nossa dor, na nossa confusão, que às vezes basta falar do assunto, de repente parece que há uma clareira, ou alguém nos dizer uma coisa e de repente faz tanto sentido. Não é que nós não conseguíssemos chegar lá, mas estamos tão envolvidos no problema que não conseguimos ver a solução. Então é muito importante esta humanização e tratarmos todos com esta tolerância, com este amor, que é isto que é amar, não é? Então, além de um hospital e de uma escola, é também uma oficina, como vimos, não é? Uma oficina de trabalho onde existe sempre algo em que possamos auxiliar. E é verdade, desde que façamos aqueles passos, não é? Do espiritizar, do qualificar, do humanizar, essencialmente percebermos o que é que eu faço, qual é a minha interação na casa espírita, de que forma é que eu posso ser útil, de que forma é que podem precisar de mim, porque é muito importante também esta doação, que é não tanto o que é que eu quero fazer, ou em que é que eu posso ser útil, do que é necessário. Porque uma casa espírita, como a nossa própria casa, tem muitas atividades que vão para além da questão espírita, não é? É uma casa que está aberta. Há correio, há contas, há limpeza, há tantas outras coisas para fazer. E há pessoas que ou não se sentem preparadas ou não querem, e é legítimo que não queiram, mas aquelas pessoas que querem fazer parte, é muito importante termos este papel, não é? De forma que eu posso ser útil na casa espírita. E muitas das vezes é nessa interação, com esse tal nosso contributo na casa espírita, que nós fazemos grandes processos de aprendizagem, de transformação.
porque temos que começar a pôr na prática aquilo que aprendemos, não é? E além disso passamos a ter muito mais a avaliação daqueles que estão connosco e força-nos, muitas das vezes, a fazermos tomadas de consciência e de transformação que até aí ainda não tínhamos feito o clique, não é? Então é essencialmente um lugar de transformação moral do indivíduo, onde se viaja ao cerne do problema para tratá-lo. Porque efetivamente nós somos convocados quase a irmos à origem, a tentarmos perceber o que é que está aqui, porque é que eu estou a agir assim, porque é que eu estou a reagir assim, o que é que eu posso mudar em mim. É inerente ao processo. E há ali uma fase em que é até difícil, porque às vezes nós não queremos ver algumas coisas, e depois é como se surgisse do nosso íntimo essa necessidade de transformação moral a cada um de nós, obviamente, não é? E que é através destas ferramentas que nós vamos fazendo este processo que é gradual, paulatino e ao longo das nossas sucessivas existências. Senão, pode-nos acontecer assim quando desencarnarmos, não é? Vivermos situações como esta dos Pitirinhas, em que ele pergunta ao seu guia: então, mas eu vou ter que reencarnar? Fiz tanta caridade, reformei as aulas do centro, da creche, até reformei as aulas de evangelização. E o guia responde-lhe: mas o principal, não reformou a alma. Muitas das vezes nós estamos tão preocupados com o exterior, com o visível, que não seja importante, mas não é assim tão importante no que fazemos e não tanto naquilo que somos. E quando nós nos começamos a preocupar mais com aquilo que somos, o que mostramos passa a ser um espelho, não é? Deixa de ser um esforço tão grande. Nós passamos a ser e não tanto a parecer ser, ou a mostrar. Às vezes não é bem uma questão de parecer ser, é a nossa tentativa de transformação. E este é efetivamente o nosso maior desafio, é fazer essa transformação no nosso íntimo, que só se faz através deste processo de autoconhecimento, necessariamente, não é? E como nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Porque neste processo de nos melhorarmos, se nós começarmos a achar sempre que está tudo mal, eu sou tão imperfeito, vamos cair em desânimo, em frustração, em depressão. Está ok, cada um de nós está no seu ritmo. Ou eu posso já estar melhor numa determinada área e muito menos noutra. Calma, eu estou num processo. Eu tenho que estar consciente e perceber: olha, tenho aqui uma pedrinha ainda para tirar do sapato, senão vai-me continuar a magoar. E não consigo ainda, se calhar ainda nem encontrei a pedra. Continuo o meu caminho. Isto é muito importante, mas perceber que eu estou a fazer este esforço para avaliar, para me manter vigilante, para perceber onde é que estão as minhas más inclinações e para efetivamente me melhorar. Então é muito evidente a necessidade da educação integral para aprendermos um pouco mais, não é? Somos todos educandos e educandários na vida. E diz-nos aqui, em mais um livro de Herculano Pires, Pedagogia Espírita, que educar é decifrar o enigma do ser em geral e de cada ser em particular, de cada educando. E nós somos um educando da nossa própria vida. Isto é muito importante termos isso como presente em nós, não é? E ele ressalta a educação como algo amplo e integral que abrange ciência, filosofia, arte, religião, ensinando, entre muitas outras coisas, como ajustar os fins superiores da educação às exigências de uma civilização baseada no lucro. E esta é ainda também uma das características da nossa sociedade atual. Esta questão das exigências de uma civilização ainda baseada no lucro. E nós, às vezes, este lucro não tem que ser financeiro. Muitas das vezes é até nas nossas ações mecanizadas percebermos, estamos a fazer as coisas e o que é que vem a seguir, não é? O que é que eu ganho com isto? E é preciso parar. Porque, essencialmente, é preciso percebermos o que é que eu ganho com isto para mim mesmo, não é? De mim para mim.
e naturalmente isto vai ser um processo que reveste aqueles que estão também ao nosso redor. Mantendo sempre, como aqui diz, um constante diálogo com o livro dos Espíritos, conduz-nos ao caminho do autoconhecimento e da urgência no estudo da doutrina, como fonte inspiradora e orientadora no direcionamento das almas no começo de uma nova encarnação. Porque a aprendizagem que nós fizermos aqui não é só para esta nossa existência terrena, agora, atual, desta reencarnação. Tudo aquilo que nós aprendermos, nós vamos levar connosco. Esse é o único lucro que nos interessa. É aquilo que nós aprendermos e ficar a fazer parte de nós, daquilo que nós somos. Porque quando nós desencarnarmos, assim que consigamos ter noção do que é que está a acontecer, é isso que nos vai sustentar e é isso que nos vai encaminhar e orientar numa nova reencarnação. Claro que nunca estamos sozinhos, nós sabemos que temos os nossos guias connosco, mesmo a orientar uma nova reencarnação. Ninguém planeia sozinho. Mas a nossa consciência, aquilo que já é em nós, é que vai ser a nossa grande mais-valia. Quase a terminar, não podia deixar aqui de referir alguns alertas de um livro que também já foi aqui estudado como grupo de estudo. Este livro aconteceu na Casa Espírita, de Emanuel Cristiano, ditado pelo Espírito Nora, em que nos diz que a verdadeira fortaleza de uma Casa Espírita, sob o ponto de vista da sua função na Terra, não está nos alicerces materiais, e sim no estudo e na vivência do aspecto doutrinário. Que é nós percebermos de que forma é que nós sabemos que como o próprio Espírito, o livro dos Espíritos nos diz, se nós efetivamente somos influenciados pelos Espíritos desencarnados, e eles dizem-nos muito mais do que suponhais. Então nós sabemos que esta interferência existe. Ao termos este conhecimento e ao termos esta consciência, nós conseguimos muitas das vezes perceber que interferência, que influência eu estou a deixar, que interfira na minha maneira de ser e de estar. O que é meu e o que é que não é meu. E de que forma eu posso fazer com que esta interferência, não queria dizer interferência, esta influência seja positiva para ambos os lados, não só a que eu recebo, como a que eu emano, e não interferir na minha vida de forma prejudicial, como eu não interferir naqueles espíritos que estão ao meu redor. Tal importância do pensamento, dos sentimentos, consigo ou não ajudar, se consigo ajudo, se não consigo encaminho. É muito importante termos isto como base, e nós já vamos sabendo isto, não é? E realmente não importa o tamanho do centro espírita, como dizia aqui, não é? Não é aqui ainda. Efetivamente não importa, mas seja como for, eu vou falar nisso. A fortaleza de um centro espírita não está no seu tamanho, não está nas salas que tem, nos trabalhos que faz, está naquilo que cada um de nós aqui vem fazer e de que forma coloca em prática aquilo que vem aprender, que vem aprendendo, não é? A nossa união, o nosso foco, o nosso propósito em conjunto. E pôr em prática este grande ensinamento contido no Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação, sendo que essa caridade começa, primeiro que tudo, em nós próprios, para connosco. E, efetivamente, Chico Xavier dizia que se lhe tivessem dito fora do Espiritismo não havia salvação, ele não teria ficado. Efetivamente, fora da caridade não há salvação, e isto faz sentido, não é? Quando nós não conseguimos ser tolerantes e indulgentes connosco e com o outro, e vê-se os flagelos que acontecem na humanidade com as guerras, tão somente pelo julgamento e pela falta de aceitação do outro. Porque, como nos diz Leon Denis, no Invisível, o Espiritismo será o que os homens fizerem dele. Cada um de nós, no nosso processo de aprendizagem. Porque, efetivamente, a doutrina ela é a mesma. A forma como cada um de nós a vivencia já é da responsabilidade de cada um de nós. E, efetivamente, não é por falta de aviso da espiritualidade em relação a isso. Acresce-nos a responsabilidade pelo conhecimento que vamos tendo, não é? E diz-nos que ao contacto da humanidade, as mais altas verdades às vezes se desnaturam e obscurecem. Porque, efetivamente, nós, no nosso piloto automático, muitas das vezes deixamos-nos levar e reagimos no trânsito, no trabalho, com os nossos familiares.
Porque até podemos achar que, olha, mas eu achava que já estava melhor nesta parte. Somos humanos, estamos no nosso processo de aprendizagem. É preciso perceber, descarrilei, volta ao carril. E é assim que cada um de nós, à medida que vai fazendo este esforço, vamos tornando a humanidade melhor. Porque, como diz esta frase, a mesma gota de água, portanto a gota de chuva, conforme o lugar onde cai, ela continua a ser pérola ou transforma-se em lodo. E nós temos que ter esta noção também connosco, porque a mesma gota de água, não é? Como eu tinha dito, a mesma fonte de aprendizagem, de conhecimento, ela pode ser a tal pérola se nos convocar a nos tornarmos melhor. Porque muitas das vezes o conhecimento confronta-nos com realidades que nós não estávamos preparados para ver. Ou, como por exemplo, situações como a mágoa, o melindre, a raiva, a falta de perdão. A mesma informação, o mesmo conhecimento pode-se transformar em lodo. E nós vamos carregar esse peso connosco até adoecermos. Ou percebermos, olha que excelente oportunidade para eu me transformar. Eu já sei melhor e eu não quero isto para a minha vida. Então eu vou perdoar, eu vou exercitar a tolerância para com o outro, eu vou limpar esta mágoa em mim e perceber que fui eu que me magoei, ninguém me magoou. Eu é que não consegui lidar com o que está a acontecer. Então, efetivamente, cabe a cada um de nós ser o sol arável ou a água límpida, a tal pérola ou o lodo. Certo de que, como nos diz aqui nesta psicografia de Bezerra de Menezes, sobre unificação, solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Esta é a grande pérola na casa espírita e fora dela. Solidariedade. Estamos juntos nas coisas boas e nas dificuldades. Seja dentro da casa espírita, seja fora dela, seja nas nossas vidas pessoais, seja nos trabalhos aqui dentro. E aquilo que o Espírito de Verdade nos trouxe quando da codificação. Amarmos-nos e instruirmos-nos. Esta é efetivamente as duas grandes tónicas de evolução do espírito humano. E então terminava como comecei, com Herculano Pires, no livro Centro Espírita, em que ele nos diz que é preciso compreender que a doutrina espírita é um chamado viril à dignidade humana, à consciência do homem para deveres e compromissos no plano social e no plano espiritual, ambos conjugados em face das exigências da lei superior da evolução humana, a que todos estamos sujeitos, não tenhamos dúvidas, e que só nos aproximaremos da angelitude, o plano superior da espiritualidade, depois de nos havermos tornado homens. E aqui estou-me a lembrar daquilo que Joana de Ângeles dizia no início. Voltarmos à nossa simplicidade, à nossa essência, ao nosso bom humor, aceitarmos e aceitarmos o outro. Então é aqui, enquanto homens na Terra, sujeitos a todas estas vicissitudes da aprendizagem, que nós vamos burilando as nossas imperfeições e vamos fazendo esta aprendizagem, conscientes de que somos imperfeitos, mas somos perfectíveis. Por isso, ao longo das sucessivas encarnações, nós vamos fazer este caminho, que é um processo paulatino, ao ritmo de cada um. Então, para terminar, ficava a questão que cada um tem que fazer a si mesmo, que é e eu. Esta é a questão a que nós necessitamos de fazer a nós próprios, de dar resposta a nós próprios, é percebermos como é que com esta aprendizagem que eu vou fazendo, com este conhecimento, fazendo esta reflexão, com base nisto tudo, como é que eu me posiciono, não só quando venho ao centro espírita, qual o papel que tenho no centro, fora do centro, como é que eu estou atento aos meus pensamentos, aos meus sentimentos, como é que eu estou na minha prática do dia-a-dia, efetivamente, a colocar em prática o que venho a aprender. Dentro do centro espírita, como é que eu posso edificar, manter, contribuir na casa espírita a que pertenço, impulsionando-a como este núcleo de transformação moral e de renovação íntima. E esta é uma reflexão que só cada um pode fazer no seu próprio íntimo, não é? Certo de que somente numa interação no bem e para o bem, enquanto solidários, não é? Como dizia Bezerra de Menezes, nós vamos atingir e vamos continuar entre frequentadores, trabalhadores,
a partir do momento em que temos esta consciência e este conhecimento e vamos fazendo esta reflexão em nós, vamos construindo este ninho de amor que não se constrói e fica. Precisa de manutenção. E somos todos juntos, equipa terrena, equipa espiritual, que fazemos e todos somos beneficiados. O centro espírita esteve fechado, as portas, a casa física esteve fechada e mantivemos os nossos trabalhos de auxílio espiritual, fizemos atendimento online, fizemos as nossas vibrações. É isso que é importante, não é? Nós percebemos que estamos juntos e que juntos somos efetivamente mais fortes. Esta foi a bibliografia utilizada, essencialmente livros de Herculano Pires. Mas pronto, o Centro Espírita, Introdução à Filosofia Espírita, à Pedagogia Espírita, o Centro, Dimensões Espirituais do Centro Espírita de Sueli Caldas Schubert, já não está entre nós no plano físico. No Invisível, de Leon Denis, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, todos de Allan Kardec, e o livro Aconteceu na Casa Espírita, de Emmanuel Cristiano, pelo Espírito Nora. Terminei, muito obrigada. Se alguém quiser colocar alguma questão?